limitações que você possa vir, porque eu não estou aqui lhe exigindo o que você não pode fazer. Mas o meu desejo, Rubinho, é da manutenção da aliança. O meu trabalho sempre foi esse, o meu foco sempre foi esse. A minha conduta teve sempre esse propósito, de você fazer, nós fazermos o nosso sucessor, do seu projeto, do seu legado político. Até porque, Vandilson, eu digo muito claramente, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria absolutamente tudo com o Rubinho até hoje. Eu acho que a aliança foi extremamente positiva. Para Tucano, para o próprio Rubinho, para mim como deputado, ele foi correto, como eu fui correto por ele. Então não há motivo de uma separação. É aquele namoro que a gente está, de uma certa forma, terminando sem querer terminar. Porque não há razão que possa justificar um rompimento de uma aliança construída com equilíbrio, com muito respeito, com cumplicidade. A nossa aliança sempre foi feita dessa forma, até porque foi confirmada e abalizada pelas pessoas de Tucano que acreditaram nesse projeto político. Então, portanto, a minha preocupação sempre foi e sempre é de manter a aliança. Foi aí que, quando ele me disse que não queria assumir em função das suas limitações, e eu reconheço, são naturais, são legítimas essa posição, e eu disse: Rubinho, e qual é a nossa posição agora? Você não quer lançar o candidato combinado dentro do partido. O que é que está acontecendo? Como é que a gente vai dar seguimento a esse processo? Ele disse: Judazinho, o que eu estou vendo em Tucano, nesse momento, nesses últimos 2 dias para cá, é o crescimento da candidatura do Penedinho. E eu tomei um susto inicialmente, porque o Penedinho estava sendo agregado ao processo naquele momento. O Penedinho veio pelas mãos do Rubinho. Eu não tive absolutamente nenhuma participação de agregar o Penedinho ao projeto da aliança. Inclusive o Penedinho, o projeto inicial dele, como ele mesmo relata, era de ser candidato a vereador. Era essa a posição, era essa a construção que se via. E ele me dizia de forma muito clara que percebia, nesses últimos dias, o crescimento da candidatura do Penedinho, inclusive porque havia também o envolvimento de muitos seus familiares, e ele via aquilo com bons olhos. E eu disse: Rubinho, o Penedinho está afastado do nosso processo político, ele não votou comigo, ele está afastado do meu pai. Mas, Rubinho, se o Penedinho é o nome nesse momento que pode nos manter unidos em nome da aliança, a partir desse momento o Penedinho passa a ser o meu candidato. Porque o meu desejo, Rubinho, é continuar unido junto com você. E aí, ele me disse: tudo bem, vamos então trabalhar para isso. Eu até cheguei a provocar em relação à questão de vice. Ele inclusive pediu um pouco de calma, porque precisava tentar fazer alguns arranjos políticos, e eu entendi, compreendia, naturalmente dei o tempo que se fazia necessário. Ele me disse inclusive que iria viajar para Aracaju com a presidente da Câmara Branca, com o Gutenberg, para poder construir esse processo. Ao sair do gabinete, o próprio Rubinho, e ele aí é testemunha disso, começou a ligar para diversas pessoas em Tucano. Eu posso citar algumas: Dona Ruth no Crenguenhê, Jorge Seixas, Josa, o próprio Sostes, e dizer: graças a Deus, estou tranquilo com o Judazinho. As coisas estão pacificadas, nós encontramos aqui um denominador comum e a gente vai caminhar com o Penedinho para essa eleição. Palavras dele. E aquilo foi um elemento tranquilizador, porque o que eu queria era de fato a manutenção do projeto da aliança. Ele ainda me disse mais, o Rubinho. Disse: converse com o Zé. Ligue para ele. De qualquer forma, vocês vão dar um apoio importante. É importante que se façam as articulações políticas. Se sente com o grupo, é importante você tomar iniciativas. Posso ligar para o Zé, Rubinho? Pode ligar para o Zé. Então, portanto, todos os meus passos foram combinados, orientados pelo próprio prefeito, porque esse sempre foi o meu desejo de manter o projeto da aliança. A partir daí, foi a última conversa que eu tive com ele na quinta-feira. Começou um verdadeiro rebuliço na política de Tucano. Muita conversa, muitas informações.
E eu ainda tendo a tranquilidade necessária, tentei por diversos momentos falar com ele, por telefone, para saber exatamente o que foi que tinha ocorrido, o que é que mudou a partir daquela última conversa, que para mim tinha sido definitiva, mas infelizmente eu não tive êxito nessas tentativas. Mais preocupado, comecei inclusive a procurar alguns amigos em comuns nossos, que pudessem de uma certa forma tentar interferir ou pelo menos intermediar naquele momento para poder construir e manter aquilo que tinha acertado e desejado e orientado por ele mesmo. E essa tem sido minha luta até o dia de hoje, quando, depois de algumas tentativas, eu fiquei de vir ontem, mas teve uma reunião do Conselho Político, hoje foi marcada uma reunião com ele, e a conversa foi uma conversa extremamente tranquila, uma relação muito respeitosa. Eu não tenho nesse momento, absolutamente, independente de qualquer que seja o resultado e os caminhos a serem feitos a partir de hoje, mas eu não tenho nenhum reparo a fazer em relação à conduta do prefeito Rudinho. E é por isso a minha tristeza, é por isso a minha desilusão, porque é uma sensação de algo que eu não gostaria de que terminasse. Mesmo reconhecendo as suas dificuldades nesse momento. E ele foi muito claro na sua posição, nessa conversa extremamente respeitosa, serena, amigável, de bons amigos. Eu sempre fui um grande amigo do Rubinho e ele sempre foi um grande amigo nosso. E ele me dizia, de forma muito clara, que havia de fato, e a posição política dele, ele era a mesma, não a que tinha me dito por último, mas a que tinha dito aqui na rádio, que realmente de não se envolver politicamente, de uma certa forma abdicar do projeto político em função das dificuldades pessoais que ele atravessa nesse momento e precisam ser respeitadas, precisam ser compreendidas, mas que absolutamente não estaria disposto nesse momento a se envolver diretamente no processo político. Eu disse a ele, e ele inclusive, para ser justo, me estimulou também que me pronunciasse publicamente, que como ele lá atrás tinha me orientado, tinha me dito que a candidatura do Penedinho é uma candidatura que também agradava a ele e que era a nossa candidatura, e quando ele me autorizou a procurar o próprio Zé e o Penedinho para poder a gente começar a articular um processo político, eu disse a ele que naquele momento, embora entendendo as posições políticas dele, mas eu não podia ser irresponsável àquela altura de poder voltar e desfazer o nosso apoio à candidatura do Penedinho. Então, portanto... O deputado ligou para o Penedinho? Liguei depois que ele me autorizou a ligar, porque o surgimento da candidatura do Penedinho, eu vim tomar conhecimento quando ele mesmo me colocou. Ligou e conversamos, você, deu total tratamos, apoio. tive com o prefeito de uma certa forma avaliza esse apoio, nos incentiva, é uma candidatura que nos une. E se você, Zé, é nesse momento a figura que nos une, e aquilo que eu mais desejo é a união da aliança, você a partir de hoje, Zé, naquele momento, será o nosso candidato. As limitações do ponto de vista pessoal que possam ter com meu pai, comigo, com nenhuma, mas a partir desse momento serão superadas e a gente vai trabalhar, porque nesse momento você é o nome que pode nos unir nesse processo. E assim foi feito. E naquele momento, estimulado por ele, e ele reconhece isso, eu tive o compromisso assumido com a candidatura do Penedinho. Então, portanto, dito isso, e a partir dessa conversa que eu tive com ele hoje, onde de forma muito clara ele me coloca a sua limitação de ordem pessoal, e eu tenho que compreender, disse-me ele que ele não estaria e não quer estar envolvido no processo político diretamente por conta dessas limitações, e que eu podia, nesse momento, manter aquilo que eu tinha assumido, porque ele me conhece, sabe da minha formação, da minha firmeza de posicionamento, minha, de meu pai e do nosso grupo político, que eu não teria condições de poder mais modificar aquilo que ele próprio nos estimulou a fazer, que era o apoio à candidatura do Penedinho. Ele compreendeu respeitosamente